Aula de inglês com charges, professor Delcimar Medeiros. Charges, cartões e tirinha são gêneros textuais de caráter humorístico que fazem uso da linguagem verbal e não verbal. Logo, texto escrito e imagens compõem os sentidos desses gêneros. Apesar de compartilharem do mesmo caráter humorístico, eles têm diferenças entre si. No caso da charge, aborda temas de cunho político, econômico ou do meio social, de forma satírica e irônica. Nela sempre irão aparecer personagens situados em um determinado tempo e também espaço. Temos aqui um exemplo de uma charge. Preste bem atenção. The trouble as being an executive is that everything started to look like a product. Traduzindo essa charge, nós teríamos o seguinte: o problema de ser um executivo de publicidade é que tudo começa a aparecer um produto. Observe bem a charge que nós vamos interpretar para vocês. Como nós devemos interpretar uma charge dessa natureza. O personagem da charge inclui uma questão, um problema, um item, em meio a outros para ser oportuno e devidamente considerado, discutido e resolvido, que é uma inconveniência ligada à sua profissão de publicitário. Cuidado em não confundir com um executivo do setor de alimentos ou interpretar apenas a imagem e achar que ele enxerga toda a pessoa como uma sopa. Preste atenção que toda charge ela trata de uma situação irônica. E você tem que perceber também que a charge trabalha tanto com a linguagem verbal quanto com a linguagem visual, que é a linguagem das imagens, a linguagem não verbal. E por isso que a gente deve ter muito cuidado, né? Até pelos cognatos e pela própria imagem, para não confundir e interpretar de forma errada. Bem, aqui nós temos um segundo exemplo de charge. Preste bem atenção que nós vamos traduzir para vocês. If you want to stop abortions, and maybe you should consider a vasectomy. Don't tell me want to with my body. Traduzindo aí, você teria o seguinte: se você deseja interromper o aborto, talvez deva considerar a vasectomia. Então, não me diga o que fazer com o meu corpo. A segunda tradução que nós temos sobre essa charge. Observando a charge, a tradução que eu fiz para vocês, podemos observar o seguinte: o homem se demonstrou contrário à sugestão da mulher, mas não se pode concluir que ele já fez vasectomia. Não há nada na charge que ateste essa alegação. A vasectomia foi uma opção vislumbrada pela personagem, pois, em que pese a antítese do entendimento representada pelo homem e pela mulher da charge, o homem lançou mão de um argumento comumente utilizado por grupos favoráveis à prática do aborto. Ninguém pode ou deve ditar o que faço com meu corpo. O que acabou de ser dito pelo homem é uma justificativa que está em sintonia ao que os grupos pró-aborto defendem. É isso que acontece nessa charge, né, gente? Então, diante do que nós vimos, esses dois exemplos de charge que nós estudamos nesse momento, mais uma vez nós devemos levar em consideração o seguinte: a charge aborda temas de cunho político, econômico e de natureza social, de forma bem satírica e irônica. Nela irão aparecer os personagens situados, como aconteceu nessas duas charges, em um determinado tempo e espaço. Assim nós tivemos a nossa aula sobre charge, aqui.